Fala, manada empreendedora! Estamos aí mais uma jornada aqui empreendedora com um genial projeto que o nosso amigo Eliandro, nosso entrevistado de hoje, vai falar bastante sobre, que é o Clubinho Salva Vidas. Primeiro a gente vai começar aqui com a trajetória do Eliandro, como que ele começou nessa coisa doida aí de empreender, né? Que a gente sempre diz, né? Empreender. Como é que começou isso, que é algo super inovador e criativo ainda, vamos dizer, no Brasil. Lá fora já está a coisa acontecendo já há alguns anos, mas no Brasil ainda é um movimento, e o Manada é justamente isso, esse movimento de levar o empreendedorismo a lugares ainda inóspitos do Brasil. Estamos falando do Brasil inteiro. Estamos aqui em Teresópolis hoje, na serra, 12 graus lá fora, galera, uma névoa enorme, e aí a palavra agora é com o Eliandro Maurati. Isso. Então, Anderson. Prazerzão, cara. Prazer é todo meu. A Manada. Pô, a Manada é sensacional, eu acho que um projeto maravilhoso. Eu acho que a gente precisa muito de atitudes assim, para a gente levar informação, inovação, empreendedorismo, propósito, para quem às vezes acha que é impossível. É difícil, mas não é impossível. Basta saber os caminhos, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a empreender com 24 anos de idade. Comecei uma empresa chamada Infocanto, onde o core business principal era reciclagem de cartucho e tônia. Eu já naquele momento sabia que eu queria fazer alguma coisa que beneficiasse o meio ambiente, que de alguma forma eu conseguisse levar valor. Mas não foi ali na Infocanto que eu me encontrei, na verdade. Depois de quase 10 anos como empreendedor, eu fui me encontrar depois de um vídeo que eu assisti de uma menina chamada Jaqueline Saborido, que teve mais de 60% do corpo queimado no acidente de trânsito. Isso me tocou profundamente e eu percebi que naquele momento eu precisava entender um pouco mais essa questão do trânsito e o que ele estava causando na vida das pessoas. Foi um lance meio de empatia mesmo. Foi, exatamente. Ficar com a menina com o corpo queimado, algo que se a gente não tiver sensibilidade passa, né? Exatamente. E aí quando eu fui fazer uma pesquisa na minha cidade, eu percebi que muitos acidentes aconteciam, em média 3 acidentes acontecem na minha cidade todos os dias. Sua cidade tem quantos mil? 170 mil habitantes aproximadamente. Em média por dia. E aí eu vi que era questão de realmente entender por que acontecia tantos acidentes e tentar fazer alguma coisa para que vidas fossem poupadas e famílias não chorassem pelos seus entes queridos, né? E o pior de tudo isso é que eu entendi que pais estavam ficando órfãos de seus filhos muito cedo, porque a maioria dos acidentes são acidentes com jovens. E aí eu fui inicialmente, como eu não tinha muito conhecimento, eu fui inicialmente ao Corpo de Bombeiros, pedi ajuda para ver se eles pudessem me ajudar a levar esse projeto adiante. Criamos um blog chamado salvavidasnotrânsito.com.br e hoje viramos uma referência em toda a região e estado do Rio de Janeiro. Hoje nós já tivemos mais de 500 mil de visitas ao nosso blog, onde a gente não só mostra os eventos que a gente tem feito, mas também tem muitas campanhas e histórias sobre como evitar, né, esse tipo de acidente. Bom, começamos então, junto com o Corpo de Bombeiros, a desenvolver diversas palestras por toda a região serrana e estado do Rio de Janeiro. Só para posicionar a galera, desculpa te cortar rapidinho, isso aconteceu há quanto tempo atrás, mais ou menos? Sim. Há 10 anos? 10 anos foi a outra empresa que você abriu. Sim, isso foi a Veia Empreendedora. Isso foi no início, finalzinho de 2010, quando eu assisti o vídeo, e em 2011, 11 de maio de 2011, para ser mais exato, eu lancei oficialmente aqui na minha cidade, na minha região, o projeto chamado Projeto Salva Vidas no Trânsito. Tá. E é bom lembrar que em 11 de maio de 2011 teve uma questão muito importante. Por que a gente lançou nessa data? Porque a ONU estava lançando uma campanha internacional junto com mais de 100 países envolvidas em diminuir o número de acidentes de trânsito em até 50%. Uma atitude macro que influenciou, e a gente acha que essas coisas não influenciam, né? Sim. Então, uma atitude do bem
que impactou em você hoje estar fazendo o que você está fazendo. Exatamente. Então, é legal, então, a ONU, parabéns pelas ações, né? É isso aí. Influenciaram a você estar aqui hoje contando essa história, enfim, já vai chegar na história em si. Com certeza. Então, assim, cara, eu comecei esse projeto inicialmente achando que ia estar fazendo a diferença só para minha cidade, mas eu vi que as coisas fazia bem para muita gente. Até hoje eu recebo ligação de pais que perderam seus filhos, eu participo de reuniões, de eventos para tentar fazer com que essas coisas não acontecessem. E valor, né? E essas pessoas sentirem que elas podem também ajudar outras pessoas a não terem a mesma perda que elas. Né? Exatamente. E quando a gente fala do trânsito, parece que o trânsito não é uma doença, mas é uma epidemia. Só para você ter uma ideia, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, a gripe HN1 levaria 527 anos para matar o que o trânsito mata em um ano. A dengue, 45 anos, hepatite, 28, tuberculose, 13. Então, se a gente juntar todas essas doenças, não dá o que o trânsito mata em um ano. Então, isso é a nível Brasil? A nível Brasil, a nível nacional. Bom, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, 43 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito. E cerca de 600 mil pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas. Tem um estudo 600 mil. Perdão, 600 mil. Tem um estudo de impacto financeiro disso? Tem. Cerca de 56 bilhões de reais anualmente. Que não entram na economia ou que deixam de gerar a economia? Isso é o que? Impostos ou é... Não. 56 bilhões de reais é o que o governo gasta em média para atender ou para indenizar essas vítimas de acidentes de trânsito. Fora o que essas pessoas deixam de produzir para a economia, Exatamente. Que pode ser um número estratosférico, né? Sim. Qual o impacto de PIB disso? Sei lá, 5, 10% do PIB? Cara, informações de 2012, que são as mais recentes que eu tenho, o governo gasta tudo que o governo gasta na saúde, 48% é destinado a cuidar ou indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Uma vítima, se você tem uma ideia, que sofre um acidente de trânsito e fica 15 dias internado, por exemplo, quebrou um braço, em média ele tem um custo de 35 mil reais. Se aquela vítima ela ficou sequelada de alguma forma e ela é jovem, que na maioria das vezes acontece entre 18, 27 e 30 anos, ela pode custar até R$1 milhão para o governo. Por quê? Ela vai ficar o resto da vida dependente do governo, certo? Mas vamos olhar pelo lado do empresário. O empresário hoje que está lá fora produzindo, que precisa de mão de obra qualificada e de repente acontece um acidente de trânsito com pessoas que são qualificadas, todas as pessoas têm a sua qualificação. E a gente está falando do impacto que o governo gasta e o impacto ainda do que as pessoas deixam de produzir. Essa soma a gente ainda não sabe. Não, você não tem como mensurar isso, né? Os valores são estratosféricos, como você falou, e você não tem como mensurar. A cada minuto uma pessoa fica com uma sequela e a cada 10 minutos um morre. Então, a gente, na verdade, os valores eles estão reversos, né? Se inverteram, porque a vida ela não tem mais tanto valor, nem para as pessoas e nem para o próprio governo, principalmente para o próprio governo. Porque se a gente sabe que isso acontece, por que não investir em mais fiscalização, em educação, para que essas coisas sejam amenizadas, pelo menos? E por mais que a ONU esteja tentando fazer, desde 2011, ao invés de diminuir os números de acidentes, a gente tem visto aí um crescimento. Sim. Exatamente por causa da falta de educação e pela falta de fiscalização. E de empatia também. Esse é o ponto principal que a gente... Se o empresário ou o governo entender, não só que é uma questão de você se colocar no lugar do outro, e além disso, se colocar no lugar do outro e entender o impacto que isso vai causar para a economia em geral, o quanto que o governo vai deixar de arrecadar, o quanto que as empresas vão deixar de produzir. Acho que é por aí que de repente, a sensibilização é uma segunda via além da empatia, né? Exatamente. Você demonstrar isso em números e dizer, olha, o quanto que você vai perder e você ainda não sabe que vai perder. É exatamente isso. Então, enfim, eu comecei a desenvolver tudo isso e aí a gente tem alguns números, só para você ter uma ideia, esses valores dariam para construir, por exemplo, 1.800 hospitais de reabilitação,
cerca de 4... Só com o que o governo gasta? Só com o que o governo gasta, exatamente. 28 mil escolas, daria capacidade para atender 41 mil alunos por dia, mais de 15 milhões de alunos por ano. A gente tem alguns números realmente muito fortes. Enfim, e essa menina, ela me comoveu muito porque em algum momento da trajetória dela, eu assisti uma palestra, uma entrevista dela mais de 20 anos atrás, e a Jaqueline, ela disse que por mais difícil que fosse estar ali na frente de uma câmera, sem orelhas, sem nariz, sem sobrancelhas, ela faria aquilo 1000 vezes se fosse para ajudar alguém. E aí eu pensei, cara, eu tenho a minha família intacta, eu nunca perdi ninguém num acidente de trânsito. O grande problema é as pessoas acharem que aquilo nunca vai acontecer com ela, tá? E aí eu decidi naquele momento que eu precisava verdadeiramente fazer alguma coisa. A gente tem que entender que a gente não precisa esperar que as coisas aconteçam para que a gente comece a mudar. Eu não preciso perder alguém que eu amo na minha vida e na minha família para começar a mudar. Eu preciso fazer isso antes que essas coisas aconteçam. Porque, qual cenário? É claro, porque se depois que eu perder o que eu mais amo, que é o meu filho, a minha filha, a minha família, não adianta mais eu querer tentar fazer. Não tem volta, né? Não tem volta, eu já perdi, então eu preciso fazer antes. Se a gente começasse a pensar sempre na prevenção, até nas empresas, né? Antes da crise chegar, antes dos problemas chegar, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para que as coisas não cheguem àquele ponto? A gente não pensa nisso. Eu não pensei nisso durante muito tempo, porque quando eu abri a minha empresa no início, eu também parei de aprender, porque eu me acomodei. Até eu tomar um choque de um vídeo de uma menina me dizendo assim, você não pode parar nunca. E a importância do que a gente está fazendo então aqui é isso. Exatamente. Impactar, né? É impactar. Foi o que aconteceu com ela, junto contigo. Exatamente. E eu acho que realmente acho que é o ponto que a gente quer chegar com manada. É isso aí. E aí a sugestão, né, cara, que eu sempre dou, sempre que eu digo e eu falo sobre esse tema, quando as pessoas chamarem para tomar uma cervejinha, vamos dizer assim, estupidamente gelada, e a gente não está fazendo aqui apologia contra bebida nenhuma, é só beber e dirigir não combina, né? É ter essa atitude. Por isso aí que a gente tem várias ferramentas hoje no mundo todo, né? A gente tem o Uber, por exemplo, que foi um exemplo que mudou, cara, mudou a realidade, né? da vida das pessoas. Muitos jovens hoje não querem ter carro, porque tem Uber, para que ter carro, né? O mundo está mudando. O mundo está mudando, a gente tem que mudar. Então não é uma apologia contra a bebida. Então se você quer beber, ótimo, mas não beba e dirija, tá? A outra questão é, quando alguém te chamar para tomar uma cerveja, ofereça um chá. E as pessoas riem quando eu falo isso. Pô, uma cerveja, chá, isso não vai combinar. Mas é exatamente o aprender. O que é o chá? Qual é a fórmula desse chá que eu quero dizer? É o chá do conhecimento, da habilidade e da atitude. Quando você adquire conhecimento, habilidade, atitude para fazer as coisas acontecerem, as coisas podem funcionar muito bem. Só que existe uma fórmula mágica para isso acontecer. Só o conhecimento, habilidade e atitude não é suficiente. O que, na minha opinião, faz com que o doce do chá, o açúcar para esse chá, é o amor. É quando você ama o que você faz, quando você se propõe a fazer aquilo e você levanta de manhã com vontade de fazer, com vontade de acontecer, e aquelas coisas que você achou que era impossível, não são impossíveis quando você tem propósito, você ama fazer. Então, conhecimento, habilidade, atitude e amor. Eu te disse no iniciozinho, o chá. A gente estava conversando aqui, antes um pouquinho dessa entrevista, sobre a minha vida. Ela foi dividida em 3 pontos, né? O primeiro foi a atitude, de sair daquela fase ali de acomodação. Eu estou vendo as pessoas morrerem e eu não estou fazendo nada. Eu preciso fazer alguma coisa. O segundo, se colocar a empatia que você falou, né? Se colocar no lugar do outro. O segundo é a questão do empreendedorismo, mas o empreendedorismo com propósito, né? Que é a segunda e a terceira. Como empreender? Como fazer com que isso vire verdadeiramente, como eu posso viver disso? Porque até então eu fazia tudo isso gratuitamente, né? Eu levava essas palestras para as escolas, eu levava tudo isso para as pessoas e ainda levo isso tudo de forma gratuita.
Mas algumas coisas me mostraram que tinha que ser diferente, né? E o que foi fazendo sentido na minha vida? Só para você ter uma ideia, eu passei a levar para as minhas apresentações, chegou um ponto que o Corpo de Bombeiros ele não conseguiu mais acompanhar as nossas apresentações, porque eram muitas apresentações. E aí eu tive que seguir sozinho. E aí eu tive que aprender a aprender, né? Eu não podia levar um boneco de massagem cardíaca para uma sala de aula porque eu não tinha conhecimento para fazer. Então eu fui fazer um curso de primeiros socorros, depois eu fiz o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, e depois fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de trânsito. Nossa, você teve realmente que imergir no problema de quem está no meio do trânsito e sofre essa fatalidade, que nem sempre é uma fatalidade. Isso. Agora você quer ter propósito, mas você tem que ter conhecimento também. Então você tem que buscar isso, né? Eu quero falar, mas você conhece o que você está falando, você sabe o que você está falando, planejar muito bem isso é muito importante. Muitas pessoas, quando a gente fala de empreendedorismo, elas seguem porque ela tem muita vontade de fazer, mas ela não planeja. Ela não sabe para onde ir, não sabe quais ferramentas que precisa, exatamente. Não sabe que tem um negócio chamado gestão que tem que acontecer, que não adianta ser só o sonho de empreender, né? É isso aí, é isso aí. Isso foi extremamente importante. E os resultados vieram da seguinte forma. Eu tenho muitas coisas para falar, mas assim, uma delas que me tocou muito, quando eu passei a usar os bonecos de massagem cardíaca, ensinar não só sobre o trânsito, mas o que era importante para a vida das pessoas. Eu passei a falar sobre como desengasgar uma criança, como desafogar uma pessoa que estava se afogando, enfim, várias outras coisas que não só no trânsito. O que é necessário para a vida das pessoas. E aí eu tive a possibilidade de falar numa escola para pais, e isso foi numa sexta-feira, mais precisamente 10 de outubro de 2015. E no sábado eu recebi um e-mail de uma mãe, o nome dela é Aline, e ela me contando a história, que no dia seguinte o filho dela se engasgou com um pedaço de carne. Você salvou a vida do moleque. E ela só conseguiu fazer com que o filho dela voltasse à vida porque ela tinha aprendido isso um dia anterior. Gente, isso não tem valor, cara. Não tem preço um negócio desse. Exatamente. E aí eu entendi o porquê que eu nasci. Eu entendi qual era realmente o meu propósito de vida. Eu precisava seguir naquela direção. Eu estava fazendo bem para as pessoas. Eu já tinha percebido que estava acontecendo e que vidas estavam sendo salvas por isso, então eu não podia parar. Nossa, sensacional. Vamos só dar um break aqui e a gente já volta, galera. Fala, galera! Então, estamos juntos aqui de novo. Esse canal tá bombando, né? Pô, que show essa entrevista do Eliandro do Clube Salva Vidas. Eu particularmente aprendi demais com ele. Pô, adorei o conteúdo, os insights. Pô, a galera tá junto aqui. Nosso amigo de Lígia só vamos. Bombando também. Então, gente, ó, compartilha o canal, curte, dá aqui uma marcadinha aqui no sininho para vocês receberem as notificações do canal. Semana que vem tem a segunda parte do vídeo com o Eliandro. Vocês não podem perder. Então, galera, show! Tamo junto!